Olá, pessoal, tudo bem? É, Dentro da nova temporada do Bora Falar de Branding, nós hoje temos uma presença especial. Nós vamos falar com Beto Almeida, CEO da Interbrand Brasil. A Interbrand é uma das empresas de consultoria globais que desenvolveram metodologias para avaliação e valoração das empresas. Então, vai ser um prazer conseguir conversar com o Beto, falar sobre o 21º relatório do Best Global Brand, falar sobre o ranking de marcas do Brasil, falar sobre o que eles consideram como uma década de possibilidade para as organizações e que, por outro lado, também é uma década de responsabilidade de atuação das marcas. Então, já estamos trazendo para cá Beto Almeida, CEO da Interbrand Brasil, e enquanto isso, só os nossos comentários. Se você está curtindo, por favor, clica aqui embaixo e curte, por favor. Compartilha com quem você entender que é relevante. Esse é um conteúdo aberto, acadêmico, para todo mundo, né, que fizer sentido para falar de estratégia, falar de branding, posicionamento, de diferenciação, relevância e por aí vai. Então, assim, em um segundo, estou colocando para cá, para nossa conversa do Bora Falar de Branding, Beto Almeida, CEO da Interbrand Brasil. Até já. Olá, pessoal. Nessa nova temporada do Bora Falar de Branding, a gente tem a oportunidade hoje de conversar com o Beto Almeida, CEO da Interbrand Brasil. É uma honra, né, para quem estuda, para quem gosta de branding, entender um pouco mais sobre toda a conceituação, toda a metodologia desenvolvida há mais de 20 anos atrás pela Interbrand, constituindo-se hoje como uma das principais consultorias de valoração de marca, uma consultoria bastante criativa e, acima de tudo, que consegue interpretar não só o momento presente, mas, acima de tudo, o que vem pela frente, né? O último relatório deles, por exemplo, traz alguns conceitos que nós vamos debater aqui, entre eles o conceito de que vivemos hoje uma década de possibilidades, novas possibilidades para as marcas, mas, por outro lado também, é uma década em que vai se exigir cada vez mais uma maior responsabilidade das marcas. Tá? Então, para que a gente consiga iniciar isso, Beto, primeiro de tudo, obrigado pela sua atenção, obrigado aí pela sua consideração em compartilhar com a gente todo esse conhecimento, o seu conhecimento e, acima de tudo, também falar, né, em nome da Interbrand. Eu acho que isso é um ponto máximo de dentro desse projeto que a gente desenvolveu, de trazer o conhecimento sobre isso que é tão vital e estratégico para as organizações, que é toda a sua gestão de marca. Prazer, Beto. Prazer, Dario. Antes de mais nada, muito obrigado pelas palavras. Fico lisonjeado com isso. Nesses bate-papos, na verdade, normalmente eu mais aprendo do que ensino alguma coisa. Se eu puder, né, tocar alguma coisa na cabeça de alguém, eu já fico muito feliz, mas é uma oportunidade de aprendizado. E eu acho que a gente está vivendo exatamente essa era, né, do co-criar, né, de nos darmos as mãos, né, de crescer juntos. O nosso relatório até fala um pouco disso, né, dessa responsabilidade, que não adianta você aflorar, você crescer, se o que está na sua volta não cresce junto. Verdade. A responsabilidade é de todos nós, de manter essa roda girando com sustentabilidade, com uma visão nova, mas é um prazer enorme estar aqui, você sempre reúne um time de estrelas e não ser considerado para isso é uma honra também para o meu lado. Ok, Beto. Então, vamos lá, Beto. A primeira pergunta, sempre a primeira e a última pergunta são perguntas, vamos dizer, né, já padrão do programa, mas porque traz uma possibilidade, acima de tudo, de fazer com que a nossa, quem nos assiste, né, a nossa audiência, que geralmente são pessoas que estão fazendo o MBA, que querem dar um passo à frente na sua carreira ou reencontrar o propósito da sua carreira, pensem e reflitam, né? Assim, a gente tem a oportunidade de conversar com várias pessoas e algumas pessoas conseguiram fazer uma carreira retilínea e uniforme, ou seja, eu estava aqui e tinha uma absoluta certeza de onde eu queria chegar. E outros, no meu caso, por exemplo, você foi fazendo zigue-zague dentro da floresta para conseguir chegar lá do outro lado, né? Então, conta um pouquinho para a gente, acabei de aprender, né, que, por exemplo, você é carioca, né? Conta um pouquinho para a gente o que você estudou, né? Como é que você se desenvolve hoje. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Vamos lá. Antes de mais nada, sim, sou um carioca de nascimento.
Meus primeiros 7 dias de vida foram aí no Rio. Depois eu vim para São Paulo, minha família já morava em São Paulo. Então, sou um paulista por uso capião, mas eu tenho o crachá carioca, que é bom usar de vez em quando. Botafoguense desiludido, olha só. Olha, olha. Hoje em dia está difícil falar sobre isso, só vou mudar de assunto. Mas um pai orgulhoso de 3 filhos que não são botafoguenses, né? Um filho orgulhoso, então, do seu Zé Carlos, da dona Cecília, companheiro aqui inseparável da minha amada Karina, que hoje constrói minha vida junto comigo. Né, na sua pergunta, até falava, você tem uma filosofia de vida, né? Eu não sei se eu tenho exatamente uma filosofia de vida, mas, na verdade, acho que a gente sempre tem alguns valores que a gente vai aprendendo e que a gente leva isso para o resto da vida, alguma coisa que te marcou, né? Acho que o primeiro dele, na verdade, veio até aprendendo com meus pais, né? É que a liberdade e responsabilidade andam juntas. Você só ganha liberdade se você vai, né, provando que você tem responsabilidade, você gera confiança. É engraçado que eu posso pensar isso tanto pelo meu lado pessoal quanto pelo lado profissional, né? As marcas também é assim, né? Da maneira que você vai ganhando confiança, você ganha liberdade para inovar, para fazer coisas novas, né? E esse ensinamento veio até, eu me lembro quase, posso te levar um dia onde eu escutei essa frase até, porque foi um dia que eu queria sair ali com meus 15 anos, era uma saída meio complicada, não sabia como ia voltar, não sei o que, perguntei para meus pais para pedir, né, aquele aval deles, posso ir lá naquele lugar, vai ter um evento assim, assim, assado? Eu queria que eles falassem, sim, né, te levo. Você que tem que saber se você pode ir ou não. Lá engoli seco, né? Então tá, né, vou pensar direito como é que eu vou, o que eu vou fazer lá, como é que eu vou voltar, né? E aquilo ali me deu esse clique, né? Acho que isso foi uma coisa que eu levo até para qualquer lugar que eu vou, né? E muitas vezes até nos projetos. O segundo tem a ver também, acho que com índole, né? Acho que sempre quando você quer fazer o bem, e o bem no sentido de, assim, de tratar bem as pessoas, né? Eu gosto de ser tratado, né, bem, então vou tratar as pessoas bem para que elas me tratem bem. Acho que isso é um ensinamento que a gente leva também para o lado pessoal, para o lado profissional. Porque quando você leva isso para o lado profissional, você vai atrair boas pessoas para trabalhar com você, você vai atrair bons clientes para trabalhar com você, e vai expelir também aqueles que não querem fazer isso, né? Que muitas vezes querem cruzar o caminho, etc. E, graças a Deus, na minha carreira, acho que eu tenho mais pessoas do bem do que o contrário. E a outra foi um ensinamento, aí sim, que foi profissional. Lá quando eu trabalhava na Guimarães Profissionais, o Ricardo, que era né, o CEO da Guimarães Profissionais, hoje criador da Timos, ali foi a minha grande escola, foi lá. Ele, a gente apelidava que volta e meia, ele fazia umas viagens de Gulliver, né? Ele trazia coisas, né, que ninguém conhecia. A esposa dele tinha uma livraria e ele trouxe um livro que era, na verdade, um diário póstumo, né, que chamava assim The Journey is the Destination. É um livro que virou um documentário de um fotógrafo que morreu muito jovem, com 18, 19 anos de idade, chamado Dan Eldon. E aquela capa já disse tudo para mim. A jornada é o destino. É no seu caminho que você vai construir sua vida, é no seu caminho que você vai aprender, né, como fazer as coisas. A gente só aprende a andar de bicicleta não num livro, né? Você tem que montar em cima da bicicleta, cair, ralar o joelho, bater o cotovelo no chão. É assim que você vai aprender e é assim que você vai ficando bom nas coisas. E esse livro, ele me abriu muito os olhos ali para você aprender enquanto você está caminhando, né? A gente está falando aqui de gente que está, né, olhando para a carreira, né, para a sua própria carreira. E a minha formação foi completamente ortodoxa, porque aos 18 anos de idade eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu sabia o que eu não queria. Eu falei, medicina não, engenharia não, né, apesar do meu pai ser um engenheiro, né, que foi um administrador, mas fez engenharia. Eu falei, não, isso não. Então, fui tentar arquitetura, fui tentar direito, fui tentar administração, comunicação, economia, prestei para essas 5 áreas. Era bem maluco ali, né? Passei em várias, né? Mas aí acabei escolhendo, falei, não, vou fazer economia, porque se eu errar, talvez eu use alguma coisa disso aqui para o resto da minha vida. E quando eu estava no 3º ano da faculdade, estava na FAAP, eu tive a oportunidade de fazer um estágio durante as minhas férias numa agência de comunicação, que era Guimarães.
No final do dia, eu entrei lá às 9 da manhã, você deve ter saído às 3 da manhã. Né? Eu falei, errei a faculdade. E eu tinha passado em comunicação na SPM até, né? Podia ter feito aquilo ali, mas não, eu falei, errei. E agora? Errei. Só que daí, assim, quando eu caio numa coisa, eu caio de cabeça. Uhum. E eu ficava lá entrando às 9, 9h30, 10 horas, que era o horário que todo mundo chegava, e saía quase todo dia às 3 da manhã. E não saía de lá. E aquelas férias foram, talvez, uma das melhores férias que eu tive. Transformadora, né? Transformadora, fez um turnaround na minha vida. E em agosto eu fui contratado. Na época não tinha estágio remunerado, não tinha essas coisas. Eu caí na criação, comecei a ajudar ali alguns diretores de arte que trabalhavam ali, que foram mentores ali da minha carreira. E daí eu falei, putz, errei. E larguei. Não devia ter largado, viu? Aliás, é o primeiro conselho que eu dou para todo mundo. Não larga, vai até o fim. Mas eu não consegui conciliar as duas coisas e fui aprender ali naquela vida ali durante quase 13 anos que eu passei ali dentro da Guimarães. Entendi. Quanto tempo de Interbrand você tem? Então, hoje eu estou completando, hoje não, né? Mas esse ano eu completei 18 anos de Interbrand. Uau! Uma vida, né? Uma vida. É. Quando eu comecei, era uma startup. Tinham 6 pessoas, eu fui a 7ª pessoa. Porém, eu já conhecia um pouco da Interbrand. Por quê? A razão da Interbrand ter vindo até para o Brasil, na verdade, existia uma estratégia para a América Latina e para a Ibéria também, se via esse como um núcleo, né? A Península Ibérica e a América Latina. E ali na Guimarães, quando eu estava trabalhando lá, a gente teve uma oportunidade de vender um projeto para a Natura, que era o reposicionamento da Natura, ali por volta de 97, 98. E na hora que a gente vendeu esse projeto, eu falei, e aí, como é que faz? A Timos era uma portinha dentro da Guimarães, né? E a gente achou a Interbrand. A gente convidou a Interbrand de Londres para fazer esse projeto de reposicionamento e nova identidade da Natura, em 1998. E foi um sucesso. Logo depois, isso abriu a oportunidade para um outro projeto que também foi realizado, né, a 4 mãos, com a Timos, com a Interbrand, de Nova York, aí, que foi organizar o portfólio de marcas da família Roberto Marinho, da família Marinho, como um todo, ali, isso em 99, e daí do ano 2000 a Interbrand abriu as portas. Eu fiquei na Guimarães até 2003, saí em 2003 da Guimarães, fazendo muitas coisas ali junto com a Timos, e foi, acho que, um passo natural eu ir para a Interbrand. Né? Ainda era essa startup. Verdade. Né? Eu me senti ali dirigindo um carro de Fórmula 1, assim, sem ter ainda uma super licença, como é que eu faço isso aqui? Mas foi um momento, né, incrível, né, ali, né, participar da criação de uma empresa que estava começando aqui no país. Hoje é uma empresa de 60 pessoas, estou aqui num escritório enorme de 2 andares, agora que me dá aflição, né, 2 andares sem ninguém, só estou eu aqui, mas acho que isso faz parte de tudo que a gente está vivendo. Eu espero que a gente consiga, de novo, voltar para esse modelo que vai ser cada vez mais híbrido, né? E que a gente vai ter aqui um espaço criativo para se pensar em marca, para se pensar em gestão, para se pensar em novas tecnologias. Aonde fica, Beto? A gente está aqui na Vila Olímpia. A gente mudou, a gente estava já num processo de mudança antes da pandemia começar, né? Veio a pandemia, mas a gente continuou e hoje estamos aqui num prédio que também fica na Vila Olímpia. Entendi. Beto, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de Interbrand e suas metodologias. Eu aprendi, e posso estar errado, talvez seja um momento de corrigir a minha visão, e passo para frente das minhas aulas de branding, que a Interbrand foi a primeira consultoria do mundo a criar uma metodologia de valoração da marca. Né? Então, só para a gente desdobrar, qual foi a motivação da Interbrand? Se bate essa informação e para quem ela fez a primeira valoração de marca? Não, está certíssimo. Foi, na verdade, 1986, ali, no final da década de 80, e a gente é um cliente inglês naquela época, em que ele estava sofrendo uma aquisição hostil, e naquele momento, né, o comprador que estava fazendo essa aquisição hostil estava avaliando apenas os ativos tangíveis do negócio, não tinha nenhum ativo intangível. Normalmente, naquela época, ainda se pagava um premium price, assim, um valor extra, né, que
que se falava ali sobre o que significava aqueles intangíveis, mas não tinha nenhuma metodologia sobre isso. E o que o nosso cliente avaliava é que aquele valor ali estava muito aquém do que deveria ser, né? Então a gente se debruçou junto com a London School of Economics para chegar numa ideia de como é que a gente vai avaliar esse ativo intangível chamado marca, né? E foi um processo bem a quatro mãos que a gente chegou junto com a London School of Economics, e esse processo foi levado à corte inglesa. Olha a economia aí te rondando de novo, hein? Olha a economia me rondando de novo, não tem jeito, está sempre ali do lado. E nesse momento ali foi que se provou que não, esse aqui é um ativo intangível, que tem uma tecnologia para a gente avaliar o quanto ele financeiramente vale de fato, e ele vale X, e isso foi comprovado em corte. Aquilo, né, foi um estalo que também deu para a gente, né? Tudo que a gente vinha fazendo, né, ali como gestão de marca, ainda era muito conectado com a parte de identidade, e começavam a dar os primeiros passos para ter um olhar mais estratégico para a criação de valor de marca, né? Entender como se organizar portfólios de marca, entender como se faz a gestão, né, da marca como um todo. Esse foi o grande início ali em 1986. E para nós, eu acho que foi o nosso grande movimento icônico. A Interbrand nasceu em 74, ali, fazendo um nome de pneu para Dunlop, né? Era o primeiro nome global ali. E de lá para cá, a gente cresceu, foi adquirido pela Omnicom, né? Virou global, estamos espalhados pelo mundo, mas essa metodologia, né, que nasceu ali em 86 foi sofrendo, sim, algumas evoluções. Natural, né? Uma coisa natural, né? Mas a base dela permanece a mesma ainda, né? Uma análise financeira, onde você traz a valor presente, né? Como a gente enxerga que serão os fluxos de caixa dessa empresa. Então, acho que esse foi o nosso, talvez um dos grandes movimentos icônicos que a gente tenha feito na nossa história, e que levou o assunto marca para o board, levou o assunto marca para o conselho de administração das empresas. Exatamente. Não é só a gestão da identidade, como isso aqui gera valor. Pô, é difícil você achar um ativo de uma empresa que valha tanto quanto a marca. Uhum. Eu acho que esse talvez seja um dos principais pontos, até quando a gente aborda o assunto branding, é que, é difícil, normalmente você vê, né, equipes, né, de gestão super grandes e bem informadas, bem formadas, né, para fazer a gestão de outros ativos. Mas do ativo marca, muitas vezes a gente vê quase como, não, vou deixar isso para uma turma X, ou quem é que vai tocar isso aqui? Vamos pensar agora. E não, né, muitas vezes é o grande ativo que você tem. E eu acho que isso vem evoluindo muito nos últimos anos. Então a gente percebe que algumas marcas aqui no Brasil já têm, né, equipes ultra competentes para gerir marca. Não é à toa também que elas estão tendo uma performance considerável aí nos rankings. Eu acho que o amadurecimento do entendimento dessa metodologia, né, fez com que as empresas, aí eu vou trazer só para o nosso quintal, com que as empresas brasileiras entendessem, né, a potencialidade do branding e, principalmente, como você disse, a junção disso com os negócios. E aí, só fazendo um break, né, pegando aqui da minha história, por exemplo, eu, por exemplo, trabalhei vários anos na Varig. Saí antes, né, da sua derrocada. Mas, por exemplo, no momento em que a Gol compra o que ainda tinha da Varig, a Gol não comprou slots no aeroporto porque já tinha sido leiloado. Ela não comprou avião porque já tinham sido arrestados. Ela não comprou o hangar porque já tinha sido empenhado. O que ela comprou foi a marca, né? E aí você tem vários exemplos pelo mundo, né, de tanto um entendimento de quanto isso é estratégico e até mesmo de gestão de portfólio, né? Poxa, olha, de repente eu vou comprar essa marca para ficar no meu portfólio porque vai ser melhor do que o meu concorrente compre e vá fazer um estrago, um strike por conta disso. Então, você começa de um conceito central a você multiplicar esse entendimento, né, e suas, palavra que está em moda, suas variantes dentro das organizações, né? Então, isso é, assim, de novo, é um prazer a gente conseguir conversar sobre isso, porque isso desdobra vários conhecimentos para as pessoas. Beto, o Best Global Brands, e eu tenho no meu computador, né, as coleçõezinhas, eu vou acompanhando. O Best Global Brands 2020 é o 21º relatório
emitido pela Interbrand. Se eu não me engano, há 2 ou 3 edições atrás, tinha um desenho que sempre me marcou muito, que era o que valiam as 100 marcas globais lá no início e o quanto elas valem, as 100 principais marcas Sim. valem hoje. Era um múltiplo de 2,5, né? Acho que tem 2 ou 3 relatórios atrás. Isso eu entendi, ficou muito claro, de novo, essa junção de marcas com potencialidades de negócio. Os universos são muito diferentes, muito diferentes. Exato. É como se fosse, sei lá, uma bola de beisebol e uma bola de basquete. Quais foram as grandes mudanças que vocês viram ao longo desse período, desses 21 relatórios que vocês produziram? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque foram muitas coisas que evoluíram, óbvio, né? A gente fala disso, eu me lembro até muito dessa imagem, porque ela até foi construída animada, né? A evolução das marcas ao longo do tempo, do valor de marcas e como algumas também perderam valor e sumiram, e outras que nem estavam no ranking. Várias desapareceram. Várias apareceram, e outras que nem estavam no ranking hoje lideram o ranking até. Né? E por N razões também. Mas acho que assim, lá no início, no ano 2000, quando a gente começou a falar sobre o assunto, o grande objetivo era mostrar mesmo que marca tinha valor. Né? Por que também isso estava acontecendo? Né? A gente viveu várias épocas áureas ali de fusões e aquisições, como você estava mesmo comentando agora, né? Sobre a Varig, qual era o grande ativo? Era a marca. Né? Se a gente olhar na história do Itaú, não começou como o Itaú, foi uma marca adquirida. Uhum. E depois na fusão com o Itaú Unibanco, até é interessante falar sobre isso, porque o Unibanco estava no nosso primeiro relatório, deixou de estar a partir da fusão, né? Quando a gente até foi a própria Internet que fez isso, definiu que a marca, né, que iria falar com o consumidor final ia ser Itaú, apesar de o Unibanco continuar, né, na razão social, o banco chama-se Itaú Unibanco. Mas isso mostra, né, o quanto, né, entender este valor era importante e quanto isso subiu, né, para o board. A gente foi percebendo ali uma grande evolução ali por volta, até um pouco antes de 2010, foi o momento que a gente fez aí a segunda, no 2.0, né, da estratégia, principalmente da metodologia de força de marca, onde a gente começou a perceber que não era só uma construção com o seu consumidor final, mas é uma construção que começa de dentro para fora. Opa. Se a gente não constrói marca dentro de casa, perfeito, dificilmente a gente vai conseguir construir fora. Né? Então, a gente foi trazendo aspectos até internos. E a metodologia começou, então, a ter um papel de olhar para a gestão de marca, entender como é que se constrói valor de marca. E, entendendo esses 10 atributos de valor de marca, aí sim a gente pode começar a construir uma ferramenta acionável. E, nesse momento, a gente começou a perceber também que o consumidor começava a ter uma voz muito maior do que antes tinha, né? Antes a gente falava e o consumidor escutava e tinha um pouco de interação. Hoje a gente vê um mundo completamente diferente. Então, já em 2015, o que a gente fez foi olhar para essa terceira evolução para acompanhar esse movimento. Né? Era o momento das experiências. Né? Era o boom, né, das mídias sociais, ali por volta ali de 2015. Não só o boom pelo lado pessoal, foi o boom da entrada das marcas na vida das mídias digitais. Né? Ali, assim, isso já estava consolidado. Antes a gente tinha mídias digitais para um uso pessoal, e as marcas não tinham tanta interatividade ali. Na hora que se percebeu a potencialidade desse canal, né, com os Facebooks da vida e por aí vai, aí sim as marcas tiveram um espaço para começar a criar experiências interativas, né, e começar na verdade, prover para os consumidores essas experiências e que eles mesmos dividiam. Eu costumo dizer, até pegar o exemplo da Coca-Cola, né? Você tem, por acaso, a latinha da Coca-Cola com seu nome aí na tua casa? Talvez muitas das pessoas que estejam escutando aqui ainda tenham, né? Meu pai, que não é um bebedor de Coca-Cola, tem lá, ao lado do whisky dele, lá tem a nota, José Carlos. Ali é de 2008. Né? Seria material de reciclagem. Quando eu gravei com o Pedro, né, que vai estar na mesma temporada que você, eu mostrei, foi uma garrafinha metálica que eu comprei anos e anos atrás na Disney, nessa uma garrafinha metálica vermelha, Coca-Cola. Aquilo para mim é um ícone. Pedro, então, para o Pedro, já mandei recado para ele, eu tenho uma coleção de coisas da Coca-Cola em casa, imensa. A Coca-Cola por anos foi ali a número 1, né, até no nosso ranking. Deixou de ser, até porque o produto dele tem uma interação limitada, enquanto as empresas de tecnologia, aí sim, conseguiram construir algo
né, e utilizar desses dados de uma maneira muito mais forte, né, e ser mais presente na nossa vida. E, assim, a última evolução que a gente fez, e tem a ver com esse mundo que é cada vez mais volátil, cada vez mais dinâmico, foi no ano passado, onde a gente foi olhar isso de um ponto de vista de 3 pilares, de como a gente vai olhar para a marca como perspectiva, né? Não olhar para trás, o que trouxe até aqui, e também o olhar para o futuro. E hoje as marcas que estão sabendo fazer esse movimento mais rápido, são as marcas que estão tendo a melhor performance. Nossa, muito, muito bom, Beto. No relatório, se abasteça aí. No relatório de 2020, né, existem as marcas que tiveram crescimentos expressivos, por exemplo, como Amazon, Microsoft, Netflix, por exemplo, mas aparece também o que vocês chamam, né, e o Porter fala muito sobre isso, sobre os novos entrantes. Instagram, por exemplo, YouTube, e o Zoom, né? Se a gente voltar no período pré-pandemia, ninguém conhecia o Zoom, e o Zoom, em um ano, entra dentro do relatório das 100 principais marcas, né? É impressionante isso. Tem alguma característica, né, fora o digital, não sei se é interatividade, tem alguma característica que une esses crescimentos de Amazon, Netflix com os novos entrantes, por exemplo, como o Zoom, né, e outros? Sim, eu acho que você tocou num ponto que é importante, né? Óbvio que a pandemia trouxe oportunidades para essas marcas, né? Mas a gente tinha outras marcas também que não aproveitaram da mesma maneira, né? A gente usava Skype. Por que o Skype não aproveitou isso para fazer a mesma simples coisa? Como isso, né? Simples como isso, né? Simples como esse, né? Então, esse acho que é um bom exemplo, né, de uma marca que não soube surfar. Então, o grande ponto que a gente percebeu que está em comum, tanto no Best Global Brands, como também no Marcas Brasileiras Mais Valiosas, assim, ninguém estava pronto para a pandemia. Ninguém. Só que as marcas que souberam se movimentar mais rápido e se conectando com as verdades humanas, necessidades humanas do seu público-alvo, são aquelas que conseguiram performar bem. Quando a gente estava falando aqui, por exemplo, da Microsoft, né, que a gente trouxe, a Microsoft, anos atrás, ela saiu de um pedestal, né, de ser uma marca que era líder da categoria de softwares, né, de computador, né, de software ali do Windows, para ser uma empresa de tecnologia. Né? Quando ela se vira uma empresa de tecnologia, né, e eu estou simplificando muito essa história, mas ela se coloca no mesmo patamar de uma Amazon, no mesmo patamar de outras tantas de tecnologia. Muda o ambiente de competição dela, né? Mudou completamente. E daí, nesse mudar completamente, habilitou também a ela evoluir, né, de uma maneira radical também em outros sentidos, e olhar isso muito mais como um ecossistema, né? E o ecossistema hoje da Microsoft, hoje, no meu caso, eu trabalho muito com, apesar de ser um Apple maníaco, hoje tudo aqui é Microsoft também, habilitou também, né, com que as empresas vivessem, né, no mundo digital de uma maneira muito mais fácil, muito mais fluida, assim como o Google também teve que fazer isso, assim como tantas outras também acabaram fazendo isso. No caso de um Instagram, YouTube, Zoom, eles souberam também se adaptar a essas necessidades atuais, né? Hoje tem vários concorrentes, sim, tem os TikToks da vida, né? Semana passada estamos vendo já um boom já de uma nova mídia digital, social também, Clubhouse, que também acho que vai ser bastante interessante. Vamos ver o quanto isso... Essa marca já vai pedir passagem no próximo relatório, ela já está dentro, né? Ela tendo os dados públicos, né? A única coisa que difere também muitas vezes é que algumas marcas acabam entrando porque antes elas não tinham dados públicos e de repente por um IPO elas acabam tendo os dados públicos e aí sim a gente acaba tendo a possibilidade de fazer a sua avaliação, né, e ela acaba entrando no ranking. Mas Beto, acho que o grande ponto foi isso, né? Beto, desculpa, só para aproveitar, porque senão eu perco esse ponto. Essa é uma pergunta, né, que você trouxe aí, essa é uma pergunta que aparece sempre nas aulas, por exemplo, né? Eu acho que é bom a gente só botar uma lente de aumento nisso. Vocês avaliam somente empresas que têm dados públicos. E aí a minha pergunta, por exemplo, no ranking de empresas do Brasil, por exemplo, não aparece a marca da Globo. Não aparece porque ela é uma empresa familiar e não tem dados públicos. Estou certo no entendimento? Exato. Assim, são vários filtros, né? Primeiro, a empresa tem que publicar seus dados. Pode ser porque ela publica isso na CVM, pode ser porque ela tem capital aberto, pode ser porque ela tem
um site de RI, né, onde ela expõe ali todos esses dados, né, de maneira transparente, confiável, e que isso esteja acessível também a todo mundo. A gente não entra em contato com nenhuma marca. Além disso, ela tem que fazer o split de onde é que vem os seus resultados. Então, por exemplo, se uma Ambev não dizer de onde vem o resultado, né, da Skol, da Brahma, etc., a gente não tem como descobrir isso. E daí não teria como fazer avaliação financeira, né, das marcas, dos produtos que estão ali. Então, é importante também que isso esteja claro ali. E, para o caso do Brasil, tem que ser brasileira, né? A gente tem recebido algumas coisas, mas o Mercado Livre, né? Empresa gigante aqui, hoje, né? Maior empresa, ela não é brasileira, ela é argentina, então ela cai no primeiro filtro. Latam, chilena, por aí vai, né? A Latam ainda tem uma coisa de ser brasileiro-chilena, né? Ela nasceu brasileira. Por outro lado, assim, a Vivo está no nosso ranking. É uma marca que nasceu no Brasil, não pertence a um grupo brasileiro, pertence a um grupo espanhol. Mas, sim, é uma marca nascida aqui, então ela faz sentido. A gente olha para o RG. Né? Onde é que está o RG? Entendi. Então, desculpa só ter te interrompido, se quiser voltar ao pensamento. Acho que isso é super importante, porque a gente recebe toda hora também esse questionamento. Mas a marca tal, não tem dado público, não tem como avaliar. Né? E se não faz o split, também não tem como avaliar. Claro. Né? Algumas empresas não fazem split e teriam talvez até marcas que com uma possibilidade de entrar ali. Tá. Uma outra coisa que é importante também, só para dar como filtro, para efeito de ranking, ela tem que dar lucro econômico positivo. Né? Se ela não dá lucro econômico positivo no seu balanço, não tem como a gente avaliar o quanto a marca é responsável por trazer o lucro, né? Porque não está dando lucro positivo. Então, acho que também esse é um outro filtro interessante, que tirou as aéreas, né, do ranking ali numa época que a gente até já teve as aéreas dentro do ranking, mas na hora que, hoje, quando a gente analisa o balanço deles ali e vê, né, o quanto o leasing dos aviões prejudica ali o resultado, né, da empresa, não tem como a gente fazer isso, né, para efeito do ranking. Então, de novo, né, só fazendo parênteses, quer dizer que, pensando alto aqui, o Uber, que até onde eu sei, deu prejuízo nos seus primeiros anos, ele não teve a sua marca avaliada por causa disso. Sim, a Amazon também. A Amazon só entrou depois que deu o lucro positivo. Então, é uma super marca, né? Uma super marca, né? E hoje está ali, segunda colocada ali. Claro. Ok. Ainda sobre o Best Global Brands, né, a capa do relatório, né, a chamada, fala acima de tudo de uma década de possibilidades. Né? Eu tive a oportunidade de entrevistar, e vai ser publicado no seu devido momento, com o Kotler, por exemplo, né? E o Kotler está lançando, já lançou nos Estados Unidos, está lançando aqui no Brasil em breve o Marketing 5.0, e ele fala sobre Technology for Humanity, né? E aí eu pedi para ele explicar um pouquinho mais. Na realidade, o que ele disse é que, por exemplo, a realidade virtual, a inteligência artificial e drones, por aí vai, né? Foi a explicação dele. Isso vai modificar radicalmente o marketing e por extensão, né, a ação, a cobertura das marcas, né? Como é que vocês encaram, né? Assim, traz um pouquinho para a gente o que é esse conceito da década de possibilidades, por favor. Perfeito. Não, primeiro, eu acho que essa vai ser uma das décadas mais interessantes para quem gosta do assunto marca, está vivendo, está sendo um participante ativo dessa história, né? O que a gente enxerga cada vez mais? Os consumidores, eles não veem segmentos, né? Eles enxergam marcas fortes. O que significa? Né? Que essas fronteiras que antes, né, te colocavam, que a sua marca estava destinada só a um segmento, né, elas estão acabando, elas são cada vez mais permeáveis. Né? Então, não é de hoje que a gente vê uma marca consagrada começar a atuar num novo segmento. A Apple já faz isso há um tempão. Começou no computador, mas tudo que ela fez na indústria da música, o que ela fez na indústria do celular, ela avisou 1 ano e meio antes, né, que ela ia entrar, né, no mercado de telefonia móvel ali, né, com um produto, né, que existiam Motorolas, existiam Blackberry, existiam Nokias. Nossa, marcas fortíssimas, que pareciam que tinham uma barreira de entrada tremenda.
Tremenda. E assim, hoje você usa muito mais celular do que usava antigamente. É, Então, né, é um mercado que só estava crescendo e você não é. conseguiu, né, continuar na liderança, não só não conseguiu, como morreu até, muitas dessas marcas. Então, hoje a gente olha para a Apple está na saúde, né? O novo relógio tem oxímetro, né, pega ali seu batimento cardíaco, faz eletrocardiograma, manda para o seu médico. Só não faz Né? café. Ainda Talvez não. ainda não, né? Ainda não. Você já deve ter visto, né, alguns protótipos de carros da Apple. As pessoas querem um carro da Apple. Né? E a Apple começou ali, né, a marquinha da maçã, a marca, né, de um nome bastante diferente para o segmento, né, e, de fato, né, essas fronteiras acabaram. Né? E daí, o que faz a diferença nisso? Você ter uma marca forte. E essa marca forte vai te habilitar a que você seja cada vez mais relevante para o seu público-alvo. Não é que ela vai te habilitar, na verdade, você vai construir, né, se você construir relevância para o seu público-alvo. Na hora que você constrói uma marca relevante, que gera confiança, isso vai te habilitar a ir para outras novas fronteiras de geração de receita. E é nesse sentido que a gente vê essas novas possibilidades, né, nas próximas décadas, com o uso de uma tecnologia muito forte, que vai entender esse sentimento do consumidor e vai prover produtos, serviços que estejam de acordo com essa necessidade deles. Aqui no Brasil mesmo, a gente viu durante a pandemia, né, pega a Magazine Luiza, foi para o mercado, né, rapidamente, começou a vender produtos perecíveis, né, que você já não pode ir no mercado, a gente vai por você. Esse shift foi muito rápido, né, entre outros tantos que a Magazine Não, Luiza entre fez, outros, né, entre outros entre tantos. outros, A entre outros, Magazine não é Luiza foi um trampolim, ela foi. usou de Nos forma últimos, belíssima. nos últimos 3 anos tem sido um trampolim, né, cresceu 50%, 42%, esse ano mais 60%, e vai continuar porque está sabendo fazer isso. E, ao mesmo tempo, criando uma frente, né, para uma Amazon, né, para uns gigantes globais que tem muito mais capacidade de investimento, talvez, do que ela aqui. Mas, sim, né, construiu aí uma fortaleza e começa a criar, né, uma marca que, putz, talvez até um tempo atrás você não pensou em comprar um livro no Magazine Luiza ou arroz, feijão. Hoje, sim, já virou uma coisa normal. Né, não é uma barreira de entrada porque essa marca está construindo, né, uma percepção que a permite, né, ir para novos segmentos e para novas fontes de receita. Então, acho que essas barreiras estão cada vez menores, é por isso que as possibilidades também são cada vez maiores. A gente está vendo essa época de ouro para quem gosta de branding, né, e acho que quem vai fazer a diferença nesse ponto é a marca. Né? A gente interage não com empresas, a gente interage com marcas. Né? E construir uma marca forte, capaz de fazer com que você abra novas fronteiras de receita, de crescimento, construindo relevância, é o que vai fazer essa diferença. Agora, por outro lado, né, fazendo esse contraponto, o relatório de vocês também diz que esta é uma década de responsabilidade das marcas. E aí eu puxo muito disso, você falou, né? A relação da marca com as pessoas, e cada vez mais essa sociedade que fica mais esclarecida, que a informação circula em tempo real, né? Que a mentira não fica de pé, né? E tudo mais, as marcas precisarão e emergem conceitos, né, do ESG, né, do Environmental, Social Governance, diversidade, inclusão, por aí vai. As marcas também serão testadas, não sei se essa é a melhor expressão, mas serão consideradas pela sua capacidade de ter também a responsabilidade com essa nossa casa, com esse nosso mundo, né? Exato, e esse é um ótimo ponto, porque essa é uma via de mão única. Essa evolução é uma via de mão única. Né? A nossa visão de marca lá atrás, e ela ainda continua muito válida até hoje, é que as marcas é que mudam o mundo. Né? São as marcas é que vão entender, e têm que entender cada vez mais o papel social que elas têm que ter para a evolução da nossa sociedade, uma evolução que seja sustentável. Né? Não dá mais para a gente esperar que o governo tome alguma atitude. Quem tem que tomar atitudes são as próprias marcas. Né? Da maneira como você interage com o ambiente, da maneira como você interage com nós, né, com as pessoas, né, com todas as questões sociais. Né? A pandemia, acho que deixou isso muito claro, né, e a gente estava falando disso no início. Não adianta você ter uma casa legal se o seu vizinho não é legal, não está legal.
e você precisa transformar ele, você precisa ajudar ele a florescer também, porque se ele não florescer, né, todo o seu entorno vai acabar não existindo mais e você vai deixar de existir também. E durante o início, a gente falou com muita gente, né, do mundo inteiro, vários CEOs, CMOs do mundo inteiro, para entender o que as marcas estavam fazendo, né, em relação a isso. E marcas, por exemplo, de seguro, de automóveis, que perceberam que as oficinas mecânicas são negócios familiares, que tem um fluxo de caixa baixíssimo. Né, o que entra naquele mês é consumido naquele mês. Se a gente deixar as coisas do jeito que estão, elas estão fechando, elas vão morrer, e a gente vai depois ter um problema na hora que a sociedade começar a se movimentar de novo, porque não vai ter onde consertar os carros, etc. Mesmo para bares e restaurantes, por exemplo. Mesmo para bares e restaurantes, e tudo mais. Então, essa noção, não só, né, de que para você sobreviver, outros também precisam, e com sustentabilidade, sem contar nas questões ambientais, né, que são cada vez mais visíveis, tangíveis e atingem a gente, né, não importa se você está longe ou perto. Acho que isso é o que está transformando essa noção para todas as empresas, e é interessante porque a grande maioria dos meus projetos, ainda bem, a gente consegue colocar esse ponto de vista e entender como é que a marca vai interagir, quais são as bandeiras que ela tem que defender e qual vai ser o papel dela. Meu colega de Nova York, até o Daniel Bins, colocou numa ideia muito interessante. A gente tem a ONU, né, que é Organizações das Nações Unidas, tal, mas a gente precisava ter também uma similar para as empresas. Talvez se a gente tivesse uma organização geral das empresas unidas, talvez a gente pudesse ter ações muito mais factíveis, rápidas, preponderantes, que garantissem a sustentabilidade e a evolução de todos nós. Né? E acho que isso é o que precisa ser feito. Não dá mais para a gente ver questões sociais sendo deixadas de lado, não dá para a gente deixar questões de governança sendo deixadas de lado. Governança, acho que é até mais próximo das empresas, mas questões sociais e questões ambientais, que muitas vezes parecem mais distantes, tem que estar na agenda de toda marca forte. Né? Do contrário, ela vai deixar de existir. Beto, vamos falar agora um pouquinho sobre o relatório de marcas brasileiras mais valiosas. Né? Vamos aqui para o nosso quintal, ou como fala o americano, nosso turf aqui. E aí, assim, só para antecipar, né, não é uma crítica, é só uma constatação. Se você pega o top 5, eu estou até lendo aqui, né? Itaú, Bradesco, Skol, Natura e Banco do Brasil, né? Eu brinco assim, né? Eu acho que se um marciano chegar agora à Terra e olhar o relatório de marcas brasileiras mais valiosas, ele vai perceber que é um país dominado por bancos e cervejas, né? E de novo, é só uma constatação, o mercado como ele é, pronto, a vida como ela é. Isso, na minha concepção, demonstra, não é que demonstra, sintetiza um pouco, eu acho, que é a economia brasileira, ou as forças das principais marcas da economia brasileira, né? Estou certo nesse olhar? Como é que vocês interpretam o nosso relatório nacional? Você está certo, sim. Ele é uma constatação da nossa realidade. Quando a gente começou a fazer isso, né, e eram só 12 bancos, né, se a gente pegar só 12 bancos, não, desculpa, só 12 marcas, né, no primeiro relatório, né, as únicas marcas que de novo, usando aqueles critérios, né, dados públicos, que você possa fazer o build-out e por aí vai. Isso já corta uma boa parte, né, de marcas que não são de capital aberto, então preferem não publicar os seus resultados financeiros. Isso já tira uma série de marcas de bens de consumo que talvez tivesse a oportunidade de entrar lá. Mas se a gente olha para a economia nacional, né, a cada esquina a gente acha um banco. Né? E, na verdade, não é que a gente acha um banco, a gente acha um dos 5 bancos, 5 grandes bancos nacionais. Né? Então, isso também é uma coisa que concentra muita, no nosso país, é muito concentrado e faz com que essas marcas tenham uma performance financeira muito, muito grande e acabam, então, dominando o ranking. Cervejas também, né? Temos aqui uma gigante, né? Uma cervejaria gigante nacional. E as outras, algumas marcas nacionais, mas outras marcas que são internacionais que também acabam não entrando por causa de filtro. Não, e se a gente for só para esse segmento de cerveja, isso é um mundo. Ele por si só é um mundo. A gente falava lá atrás, lembra que na década de 80, 90, quem dominava a economia eram
as 4 de automóveis que a gente tinha, né, aqui no país, mas nenhuma marca brasileira, de fato. Né? O Gurgel tentou, mas não conseguiu ali na época. Troller tentou também, Troller dentro do seu também. segmento. Exato. Então, nesse caso aqui, o que eu vejo? Né? Eu acredito que em médio prazo a gente vai ter algumas modificações, sim. Né? Principalmente, primeiro se a gente olhar o setor financeiro, que é ainda muito concentrado, mas com o surgimento das fintechs, que já são uma realidade aqui, que usam muito bem tecnologia a seu favor, usam muito bem tecnologia para gerar uma experiência para o consumidor final mais interessante do que talvez os grandes bancos, talvez a gente tenha algumas modificações. Né? A gente viu uma XP entrando também esse ano ali, já uma estreia no 10º lugar, porque fez um IPO, então seus dados agora são também abertos, a gente pode analisar, mas sim, com uma proposta bastante diferente dos bancos. E por aí vai. Então, acho que aí a gente deve ter algumas modificações. A outra coisa também que a gente vê é que o mercado que tem mais acelerado, tem mais crescido em termos percentuais de um ano para o outro, é o mercado do varejo. E aí também as empresas que estão usando tecnologia, estão tendo uma experiência no mundo físico e no mundo digital, essas marcas têm, acho que, a capacidade de alterar esse cenário. A Natura foi uma que alterou esse cenário, né? A gente foi percebendo a história do crescimento da Natura, né, nos últimos anos. Hoje é uma top 5, né? Não foi, quando no início não era uma top 5. É a que quebra, é a que consegue quebrar essa sequência de banco e cerveja, né? Essa hegemonia. A gente teve no global a hegemonia da Coca-Cola, né, por, se não me engano, 12 anos. Né? Hoje a Coca-Cola ainda está ali no top 10, mas a gente vê um crescimento acelerado e vertiginoso de outras marcas que muito provavelmente vão passar. Né? Eu quero crer que assim, um bom palpite seriam que essas marcas que hoje estão unindo físico e digital dentro do varejo podem ser as marcas que vão também modificar, sendo que elas competem aí de igual para igual com a Amazon entrando aqui, com outras grandes que também olham para o mercado brasileiro com um certo primor agora. E no relatório vocês falam, e eu gosto muito de frisar isso, né, que é a questão do engajamento e relevância. Eu não sei se, por exemplo, esse é um atributo que desde os primórdios, né, tem, mas assim, eu acho que hoje isso expressa muito de uma marca, a sua capacidade de gerar uma comunidade, de gerar um senso de pertencimento, né? Eu acho que isso é muito daquela expressão alemã, né, do Zeitgeist. Marcas que conseguem criar uma comunidade, criar um senso de pertencimento, você olha, elas voaram, igual uma pipa, elas aconteceram. É bem por aí, na verdade, principalmente quando a gente olha para esses atributos externos, né, e que eles aí sim estão conectados com o engajamento e você construir uma relevância, né, para o seu público final, eles é que têm feito a diferença. Né? É o empoderamento desse consumidor. Cada vez mais, ele é um agente crucial para uma construção de uma marca forte. Né? Quando a gente está falando aqui desse empoderamento, a gente está falando do fato de que hoje as marcas são construídas junto com essas pessoas. Então, tê-los engajados significa ter uma capacidade de você co-criar junto com eles. Ser uma marca que se distingue da sua categoria, né, e que é coerente em todos os pontos de contato. A gente até evoluiu, né? Antigamente a gente tinha a consistência. E a consistência falava de uma coisa de ser muito igual. Mas você não tem que ser igual, você tem que ser coerente. Coerente com aquilo que você é, mas você tem que se adaptar a diferentes tipos de consumidores, a diferentes momentos da vida dele. A gente tem que estar onde ele quiser interagir com a gente. Se ele quiser interagir no espaço físico, vai ser no espaço físico, no espaço digital, vai ser no espaço digital, mas eu tenho que ter coerência, né, dentro dessa experiência para que ele perceba que é a mesma marca falando. Que vai ter que se adaptar a um público jovem, vai ter que se adaptar a um público médio, um público talvez mais sênior, né, com diferentes palavras, mas não vai poder perder o seu fio condutor. E o importante é ter esse fio condutor claro. Né? Quando a gente está falando de relevância, a gente significa, sim, você ter presença. Ter presença, né, onde esse consumidor quer interagir com você. Né? Significa ganhar a confiança do seu público, significa ter afinidade com os desejos deles, ser importante na vida deles. Acho que tudo isso é o que cria esse sentimento, né, de você fazer parte de um grupo seleto, fazer uma marca que está no zeitgeist, né, da sua comunidade. Né? Na hora que você constrói isso, né, você faz parte da vida das pessoas. E a gente viu que muitas marcas, né, nesse último ano, tiveram que sair do seu conforto, né, da sua posição,
né, e começar a interagir em coisas que elas não dominavam, muitas vezes, mas que eram importantes para o seu consumidor. Então, falar de saúde, falar, né, de mobilidade, falar de questões que são importantes para a população, para a sociedade, muitas vezes é tão importante, tanto para uma marca que não é de mobilidade, para uma marca que não é de saúde, mas é aí que a gente vai construir essa relevância e ser uma marca forte para o seu público-alvo. Eu acho que esse foi um grande desafio para as marcas, né? Principalmente lá no início, né? Se a gente voltar no início do que foi todo o ciclo de pandemia, né? De deixar de falar sobre mim e passar a falar sobre nós, sobre Exato. como nós nos protegemos, sobre como nós preservamos, como a gente tem que tomar os cuidados, né? Ela deixa de falar de si e passa a falar cada vez mais de nós, né? Eu acho que isso foi um desafio interessante. E aí você falou sobre a metodologia, e neste último relatório, o 2020, é o mês que vocês sempre lançam, mais ou menos, é setembro, outubro? Outubro, o global em outubro, e o brasileiro a gente... É bianual, eu acho, né? Trianual. Não é? Não, o brasileiro a gente tem lançado, né, nos últimos 10 anos, ele tem a sua frequência anual, últimos 12 anos, desculpa, tem uma frequência anual. Ele varia muitas vezes da data. Algumas vezes a gente consegue antecipar para agosto, claro, ou então ele é sempre em novembro, dezembro. Né? Depende muito da situação do país, até de como a gente está vivendo, qual é o melhor momento para a gente poder fazer essa fotografia. Né? Em 2019, a gente antecipou para agosto. Né? Em 2020, a gente viu que era impossível a gente antecipar isso para agosto, porque a gente estava no meio da ebulição. A gente ainda estava, né, e as marcas estavam ainda assentando, claro, né, o pó, né, de toda a mudança que estava acontecendo. E a gente resolveu, então, vamos esperar para ainda ver um pouco esse movimento, como é que ele está se desenrolando, e a gente lançou, então, no final do ano, ali em dezembro. Okay. E aí, falando da metodologia, no último relatório, eu entendo, mas assim, até para checar com você, que vocês fizeram essa evolução, né, que é contínua da metodologia, e vocês ficaram com 3 grandes pilares, né? Liderança, isso, engajamento e relevância, certo? Esses 3 formam os 10 atributos. Como é que a gente chama isso? É uma releitura, é uma atualização desse modelo? É uma atualização, e é uma atualização co-criada, né, a partir de muitas conversas que a gente teve com vários clientes. Aí foi com o nosso público-alvo, né? Claro. E o que a gente foi olhar foi como é que a gente poderia até... Né, a gente está falando cada vez mais a gestão de marca como trajetória, né, entendendo marcas como trajetória. E entendendo marcas como trajetória, cada vez mais que a gente está falando, e é difícil até a gente separar o que é marca, o que é cultura e o que é negócio. Quando a gente fala de uma marca e vai falar de características de uma marca, nós, humanos aqui, a gente soma um pouco dessas 3 coisas. Então, na hora que a gente olha para a marca como uma trajetória, né, a gente não olha mais só para um ponto estático e tenta tirar uma fotografia do momento. E o ranking tentou mostrar exatamente isso. A evolução, né, que a gente fez no ranking foi olhar por uma perspectiva maior, né, do que trouxe até aqui, para onde é que a gente está indo, para onde é que essa marca está indo, quais são os passos que ela já está comunicando que ela vai dar, em que direção. E essa direção está muito conectada com uma ambição. Definir, ter clara essa ambição, que é uma ambição de marca, negócio, cultura, é uma soma dessas 3 coisas, é muito importante, ter clareza sobre isso, porque é aí que a gente consegue construir essa trajetória. Quase que me conecto com o livro do Daniel, né? The Journey is the Destination. Nessa ambição, essa jornada é o que vai fazer você conseguir ter sucesso para chegar naquela ambição. A gente reorganizou os 10 atributos em cima desses 3 grandes pilares, né? Na hora que a gente está falando do primeiro pilar, que é o pilar de liderança, são os pilares, são os atributos que têm uma perspectiva mais interna da empresa, né? O quanto está clara essa direção, a gente está certo, todo mundo entende para onde é que a gente está indo, né? O quanto as pessoas que trabalham na nossa empresa estão alinhadas com esse propósito também, com essa ambição, o quanto essa marca consegue ser empática, né? Antecipando essas necessidades e desejos. A nossa proposta de valor está conectada com essa verdade humana que está lá fora, né? O quanto a gente é ágil para poder fazer esse movimento. Nas conversas que a gente teve, por exemplo, com a Natura,
Assim, naquele início de pandemia, eu falei assim, cara, vamos sentar, vamos olhar, quem somos? Qual é o nosso grande propósito de empresa? Então é a partir daqui que a gente vai reconstruir agora, né, esses próximos passos. Tudo que a gente havia planejado até então vai ter que ser revisto, porque o mundo era outro, o mundo mudou do dia para a noite. Então, essa velocidade, essa agilidade é muito importante. Olhando lá para fora, que a gente tem esses dois outros pilares, o pilar de engajamento, e o de relevância, o de engajamento que ele fala é de o quanto a gente entrega uma experiência inconfundível, inesquecível, né? E aí que a gente vai criar a distinção. A gente estava falando ali antes até, né, de coerência, né, em vez de né, ser a mesma coisa em todo lugar. Eu tenho que me adaptar. Essas interações de diversos pontos de contato, elas têm que estar conectadas, tem que ter um fio condutor dessa marca. E quanto eu consigo trazer meu consumidor para participar, para construir junto comigo essa história. Eu tenho que prover experiências onde ele vai dividir com quem ele quiser, né, essa nova experiência. Aquilo que a gente está falando da Coca-Cola com a latinha, né? Hoje, imagina quantas hashtags no Instagram não teriam com aquela Coca-Cola ali com o seu nome, né? Várias. Milhares, milhões, na verdade. Por fim, o pilar de relevância, ele fala assim de, ser o assunto que as pessoas falam, né? Mesmo não sendo uma marca daquele segmento, talvez se eu conseguir construir algo que seja relevante ali, faz sentido. Gerar confiança constante, né, com os meus consumidores, né? Eu estou agindo de acordo com os interesses deles, de acordo com o interesse da sociedade também, né? E aí fala um pouco também do ESG. E, por fim, acho que o que a gente vai gerar é essa afinidade, né? Produzir esse engajamento a partir da afinidade, né? Desempenhando um papel que seja relevante para a vida das pessoas. Se eu não for relevante para a vida das pessoas, a médio prazo eu vou deixar de existir. Com certeza. É uma evolução natural. Então, acho que a evolução que a gente fez nesse filtro que a gente chama de força de marca, teve muito a ver com tudo isso que a gente escutou e discutiu com diversos clientes aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu acho que é uma evolução natural e acho que cada vez mais a gente vai ter evoluções quase que anuais, né, sobre essa metodologia. Não, e no final, isso é muito rico, porque a sociedade se modifica, suas prioridades se modificam, isso bate nas marcas que também precisam se atualizar e se modificar, e aí você tem o match perfeito, né? É também, ao longo do tempo, uma leitura do que é relevante na relação marca e sociedade, né? A gente fez até um documentário, a gente ousou fazer um documentário ano passado, chamado Business Unusual. Eu acredito que o documentário esteja na nossa página, no .com, interbrand.com. E o Business Unusual, ele fala um pouco sobre essa evolução, né? Foram conversas que a gente fez com gestores de marcas do mundo inteiro, que entendem, assim, quase que um survival guide a partir de 2020. Jungle Guide. É um survival guide, mas é um guia de sobrevivência na nova selva. Como é que você vai construir, ser relevante e construir, né, perenidade para o seu negócio, observando todas essas novas forças que hoje fazem parte da nossa sociedade, né, de ter essa responsabilidade, de você ter governança, de ser responsável também pela manter a cadeia como um todo, né, e fazer isso de maneira sustentável. Então, só para a gente fazer aqui uma divulgação bacana, Business Unusual, está no site de vocês do .com. Está no site, no .com. Interbrand.com. Perfeito. Beto, antes de fazer a última pergunta, já digo assim que você disse que você mais aprende, na realidade quem aprendeu fui eu, a conversa foi maravilhosa. Beto, a última pergunta, de novo, né, ela é sempre meio que padrão, igual a primeira. Dentro de todos esses desafios que a gente está falando, da década da possibilidade, mas, por outro lado, liderança com responsabilidade, né? Cada vez mais, eu não sei dizer se é a cultura, mas esse imediatismo, as marcas querem resultado no curto prazo, porém, elas precisam, marcas precisam dar resultado no curto prazo, isso é uma dinâmica da sociedade, dos negócios atuais, porém, classicamente, a construção de marcas é um processo de longo prazo, né? Estou falando isso porque isso até foi a mim perguntado para o próprio Kotler, porque não é que exista uma inconsistência, mas às vezes muitas das marcas, por terem que dar resultado no curto prazo, destroem
equities que elas criam no longo prazo. Então, já que eu tenho que dar resultado no curto prazo, já vai uma promoçãozinha aqui. Só que essa promoçãozinha destrói o meu conceito, se eu for uma marca de luxo ou quiser ser uma marca posicionada para um público tal, né? Então, a gente acaba tendo isso. Vocês percebem essa, não sei dizer se é a guerra, mas o conflito entre o curto prazo e o longo prazo? Sim, acho que isso faz parte também da dinâmica, né, da gestão de marca, né? Tudo é uma questão de escolhas, né, e de objetivos. E por isso que, assim, eu falo até, gestão de marca não é um processo nem de médio, nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo. Ele é de eterno prazo. Se você quiser ser relevante... E é tão simples, Beto, e é tão simples que no inglês ele vem com o ING, que é o gerúndio. Exato, é o ING, né? O né? Exato. É tão simples, é tão, como é que eu posso dizer, é tão central isso que ele vem com o ING. Você vai fazer isso por resto da vida. Por resto da vida. E você já fazia, vai continuar fazendo, né? Faz hoje. Então, o gerúndio aí cabe bem, né? E acho que o grande ponto, e se for dar um tipo de sugestão, né, ou conselho, né, se é que cabe a mim fazer isso, é sempre se conectar com as verdades humanas, né? Os objetivos, eu costumo dizer, né, na hora que a gente está falando sempre de um binômio aqui de ambição e propósito, né? As marcas têm que ter claras qual é a sua ambição, que é algo mais de curto prazo, e o propósito é eterno, é algo de longo prazo. Eu estou aqui prazo. anotando, porque essa é ótima. Porque ambição e propósito, olha... A ambição é curto prazo, o propósito é eterno, a longo prazo. Por que a ambição é curto prazo? Porque eu tenho que saber como é que eu vou chegar lá. Tá. Né? E eu tenho que ter KPIs para saber como é que eu vou chegar lá. Né? Para saber se eu estou chegando lá da maneira correta, da maneira planejada. Isso é justo, senão a gente não sobrevive também. Né? Tem que ter as ambições de negócio / marca / cultura. Quando falo de propósito, o propósito está num eixo, está no mesmo eixo, só que ele é superior e consigo até pontilhar ele, porque conforme a sociedade vai evoluindo, se você é uma marca de saúde, falava de saúde antes da pandemia, depois da pandemia você tem que evoluir e falar de outro jeito. Uhum. Você falava, né, é uma marca de varejo, você teve que adaptar a sua marca de varejo para uma nova situação. Eu vi restaurantes que fecharam, eu vi restaurantes que triplicaram a sua receita pós-pandemia. No mesmo segmento, é aquilo que a gente está falando do celular. Uhum. Né? Quem era o líder, né, até 2009, não existe mais, e o mercado só cresceu. Né? Por quê? Porque não soube se adaptar, não soube soube ter agilidade. O que a gente percebeu, né, nesse último ranking, né, e conversando com muita gente, foi que as empresas que tiveram melhor performance, tanto no ranking ou fora do ranking, foram aquelas que souberam se movimentar rapidamente, se conectando com verdades humanas. Então, acho que o grande ponto, o grande conselho é cocriar com o seu público-alvo, abrir um canal mesmo de conversa com esse público-alvo, né? Ter conversas que não são relacionadas apenas ao seu produto, ao seu serviço, mas às necessidades, aos desejos que ele tem, que vão além disso. E aí sim você vai conseguir construir algo que seja mais relevante e que na hora que seu produto estiver ali e ele estiver pronto o consumidor estiver pronto para consumi-lo, ele vai consumir porque ele confia em você, ele considera você, né, dentro da sua cesta possível, né, de marcas que ele vai consumir. Né? Nós nos relacionamos com o mundo através de marcas também, né? Através dos nossos amigos, através, né, daquilo que a gente consome. Né? A gente também tem, cada vez mais, acho que os indivíduos também têm a noção da sua própria responsabilidade perante ao mundo. Acho que agora que a gente ficou mais em casa, a gente viu o tamanho do nosso lixo, né? A gente viu o tamanho de uma série de coisas que a gente não percebia. E agora sim, elas são perceptíveis, tangíveis, palpáveis. Né? E isso acho que é algo que as empresas também já perceberam, então elas têm que trazer isso para a sua própria responsabilidade. Se a gente olhar sobre um olhar sociológico, as marcas facilitam o meu processo de tomada de decisão. Né? Elas me dão um conforto, ou como o americano fala, peace of mind, me dá um conforto na tomada de decisão. Eu vou comprar daquela marca, seja uma TV, seja uma massa, seja um refrigerante,
porque eu já conheço ou porque eu sei que aquela marca entrega o que eu espero e que ela, de alguma maneira, está alinhada, né, não só com a minha expectativa, mas com os meus valores. Né? Eu acho que, de um olhar Perfeito, sociológico, marcas também fazem isso. Né? perfeito. Essa visão está completamente certa, né? A gente se expressa a partir de atitudes, né? É, A cultura, né, come a estratégia no café da manhã, essa frase batida, antiga, acho que mais que isso, né? Isso que a gente já evoluiu isso, né? São as suas atitudes que é, mostram quem você é, e não aquilo apenas que você fala, né? Esses discursos vazios hoje são cada vez mais fáceis de derrubar, né? E a narrativa de marca, quando ela está conectada realmente com as ações que você faz, que a empresa faz, ela fica muito mais verdadeira e a capacidade de ela ter, né, sucesso a partir disso é infinitamente superior. Beto, é, se você quiser fazer alguma consideração final, eu queria depois abrir aqui o meu papiro e fazer 3 horas de agradecimento. Imagina, imagina. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer dividir tudo isso que a gente... Acho que o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é dividir tudo isso que a gente observa, né? Tudo isso que a gente aprende no dia a dia. E nessas conversas é que a gente também aprende novidades, né? Pontos de vista que uma vez pode fazer total diferença daqui a uma hora, né, num cliente que eu vou trabalhar. Então, obrigado pela oportunidade. Também me coloco aqui à disposição, né, de você e também de quem está escutando para outras conversas. Né? É muito legal poder dividir isso. Pessoal, a gente teve hoje a belíssima e única oportunidade de conversar com o Beto Almeida, CEO da Interbrand Brasil, entender bastante, né, a riqueza do que é a metodologia, como ela evoluiu e, acima de tudo, como ela aponta para o futuro das marcas. Beto, muito obrigado por tudo, obrigado pela sua atenção e já fica aqui um convite, a gente vai voltar em breve a se falar. Um abraço. Eu aguardo esse convite ansiosamente. Quem sabe aí no Rio. É verdade, verdade, verdade. O café aqui carioca. Um Isso. abraço. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau, turma.